Paz e, paz e graça, paz e graça, como estão? Para dizer que hoje eu vim partilhar uma mensagem muito simples e uma mensagem muito importante mesmo para quem está em Cristo e para quem quer estar em Cristo. Para dizer que hoje eu vim falar sobre a importância de frutificar, a importância de dar frutos. Você é diferente, seja uma pessoa diferente em Deus. Você não pode ser um tipo de pessoa que vive para Deus ou diz que é cristão, mas contudo não busca ter uma mudança, não busca trazer frutos daquilo que você segue. Porque até mesmo a Bíblia nos ensina uma coisa, que nós precisamos ser pessoas que buscam frutificar, pessoas que marcam diferença, pessoas que vivem de uma forma diferente. Até quando nós nos convertemos, nós precisamos dar fruto, que é amor, que é gozo, que é paz, a longanimidade e outras coisas. Então, esses frutos significam o quê? Que nós temos uma pessoa dentro de nós. Existe um Jesus que vive dentro de nós. E o caráter de Jesus Cristo, ele nos impacta. Então, automaticamente, ele vive em nós. Ele transmite esses frutos. Nós, antigamente, nós somos uma árvore. Mas nós tínhamos frutos, nós tínhamos costumes, tínhamos uma forma de viver. Nós vivíamos de uma forma diferente. Mas desde o momento que nós aceitamos a Jesus, desde o momento que nós aceitamos Jesus Cristo, nós ganhamos um novo caráter. E esse caráter são frutos do Espírito Santo. São frutos de que nós aceitamos Jesus. São frutos de que nós vivemos para Jesus. São frutos de que nós já não vivemos para nós. Não caminhamos para nós. Nós já renunciamos a nossa vida. Então, Jesus Cristo, ele já entrou em nós. Mortificamos a nossa cara. Então, Jesus é que vive em nós. Não mais nós vivemos. É daí que nós começamos a ter frutos de Jesus Cristo. Aquilo que a palavra de Deus fala, automaticamente nós praticaremos aquilo com uma facilidade. É sinal do quê? De que eu estou a ser um cristão com frutos. Eu estou a dar frutos. Todo fruto, para poder se manifestar, primeiramente é necessário com que haja morte. Em outras palavras, para haver frutos, há uma necessidade de, primeiramente, nós renunciarmos ao pecado. Nós somos como se fôssemos uma semente. Mas para essa semente dar fruto, primeiramente, esta mesma semente precisa morrer. E quando essa semente morre, é daí que a mesma semente começa a crescer. A semente começa a crescer, cresce, 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 e a mesma semente começa a dar frutos. Se você não está a dar frutos, é porque você ainda não morreu para viver para Jesus Cristo. Se você não está a dar frutos, é porque você ainda não se entregou a Jesus Cristo na totalidade. E Jesus Cristo está à procura de pessoas que dão frutos. Havia uma parábola que Jesus Cristo estava a falar. E aquela parábola apenas diz que havia uma árvore que tinha sido plantada. E a mesma árvore que tinha sido plantada, a Bíblia diz que o Senhor disse que queria tirar aquela árvore, porque aquela árvore não estava a dar frutos. Então, veio uma pessoa que estava a servir ali. Aquela pessoa diz que ele ainda vai cuidar daquela árvore mais um pouco. Vai pôr adubos e vai lutar para que a mesma árvore venha crescer para poder dar frutos. E aquele Senhor deu mais tempo para aquela pessoa poder cuidar daquela árvore, pôr adubo, essas coisas, para depois daquela árvore crescer e dar frutos. E veja o que acontece. É assim como nós estamos em Deus. Jesus Cristo, ele luta para que nós possamos dar frutos, porque o pecado que está em nós, que gera morte, nós quando vivemos no pecado, nós não estamos a dar frutos. É por essa razão que é muito importante a gente lutar para dar fruto. Jesus Cristo, ele prepara o nosso campo. Jesus Cristo, ele prepara a nossa terra. É por isso que no livro de Mateus, capítulo 13, nós vamos ver na parábola do semeador. A semente caiu em várias terras, mas houve aquela semente que caiu numa boa terra. Houve aquela semente que caiu numa terra fértil. E a Bíblia diz que aquela semente cresceu e a mesma semente deu muitos frutos. Aquela semente deu muitos frutos. Para dizer que da mesma forma, Jesus quer com que a gente dê frutos. Busquemos marcar uma diferença. E dar frutos não é algo fácil, mas dar frutos é algo muito difícil. Muito difícil. Porque para dar um fruto é necessário a gente pagar um certo preço. É necessário que a gente passe por tribulações. Para a gente dar fruto, nós seremos provados. Deus irá irá testar a nossa fé para ver se verdadeiramente nós estamos firmes ou não.
Deus, no momento, Ele vai permitir com que Satanás nos ataque para ver se nós estamos firmes ou não. Nós, no momento, podemos carregar um propósito divino, podemos carregar uma promessa da parte de Deus, mas para que alcancemos a mesma promessa, ou para alcançar aquilo que nós vimos em Deus, primeiramente nós vamos passar por tribulações, mas mesmo passando por tribulações, não podemos nos limitar naquilo que a gente passa, mas nós precisamos buscar, lutar para dar fruto daquilo que Deus nos mostrou. Precisamos lutar com esse propósito. Porque se nós não somos cristãos frutíferos, se nós somos cristãos que não dão frutos, nós estamos a ser cristãos inúteis na terra. Em vão a nossa vida está a ser. E a Bíblia diz que, Jesus diz uma coisa, que a árvore que não der fruto, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele corta aquela árvore, e corta o ramo que não dá frutos, e aquele mesmo ramo que tem ter, se você está a dar frutos ou não. Você está a ser um ramo que dá frutos ou não? Porque Jesus Cristo, Ele está a lutar para você poder dar frutos. Desde há muito tempo, nós entendemos uma coisa, que Deus, Ele detestava o pecado. E por causa do pecado que a gente vivia, a Bíblia, ela vai nos mostrar uma coisa, que por causa do pecado, nós estávamos destinados a ir para a perdição eterna. Mas Deus envia Jesus Cristo para poder nos preparar. Deus envia Jesus Cristo para poder nos capacitar, para a gente poder frutificar. Deus envia Jesus Cristo para poder nos capacitar, porque Deus, Ele estava à procura de frutos para a gente poder dar. E esses frutos são sinais de que nós estamos a servir a Deus. Aleluia. É por isso que Jesus Cristo, Ele vem nos facilitar muita coisa. E você precisa saber e entender uma coisa. O que é que você está a fazer aqui na terra? O que é que Deus, Ele já te prometeu? O que é que Deus, Ele já te falou para você poder fazer? Ou para ganhar almas? Ou para você poder servir? Ou para fazer a vontade dEle? Ou para viver para Ele? Ou para você servir o chamado que Deus colocou na tua vida? Você precisa pensar e refletir. O que é que você está a fazer? Será que você está a frutificar em Deus? Será que você está a lutar pelo propósito que você recebeu da parte de Deus? Sabe de uma coisa? Ter uma visão ou ter um propósito. Deus te mostrar uma coisa. Não porque talvez você já alcançou, mas você precisa lutar por aquilo que Deus falou. Você precisa dar vida, lutar, porque aquilo que Deus, Ele está a te mostrar é uma semente que está dentro de ti. Deus está a te mostrar que talvez daqui a 5 anos, esta semente que está dentro de ti vai dar tantos frutos, vai ganhar tantas almas. Esta semente que está dentro de ti, talvez Deus está a te mostrar que através do teu caráter, através da tua santidade, através da tua forma de viver, daqui a tanto tempo você vai ganhar tantas almas. Você vai ser salvo talvez, mas para isso poder acontecer, você precisa pagar um preço. E o preço que você tem que pagar é dar a sua vida, é você lutar por aquilo que Deus te prometeu. Você precisa dar esta vida. Lute pelo propósito que Deus colocou na tua vida. O que Deus te mostrou na tua visão. O que Deus te mostrou no teu sonho. O que Deus te exige. Não há uma outra pessoa que vai lutar por aquilo a não ser você. A Bíblia vai nos dizer uma coisa. O povo de Israel orou tanto pela libertação deles. E mesmo o povo de Israel tendo lutado tanto pela libertação deles, a Bíblia ela vai nos mostrar uma coisa. O povo orou. E quando o povo orou, a Bíblia diz que o povo alcançou a libertação. O povo foi liberto. Mas veja o que acontece. Deus tirou o povo já estava fora do Egito. Mas veja o que acontece. Deus disse que eles levarei para uma terra que mana leite e mel. Mas fora do Egito não era a terra deles. Eles tinham que lutar pela terra que Deus lhes mostrou, pela terra da promessa, ou pela terra que Deus lhes mostrou da visão. Eles tinham que lutar. Se eles não lutarem, não alcançariam a terra prometida. Não alcançariam aquilo que Deus lhes prometeu. Por isso eles tinham que dar em vida. Por isso eles tinham que orar. Por isso eles tinham que se santificar. Diariamente eles tinham que lutar para agradar a Deus, para eles poderem chegar aonde Deus estava a lhes mostrar. Porque a semente eram eles. A semente estava dentro deles, mas os frutos era a terra que mana leite e mel. Os frutos era a terra prometida. Para dizer que a semente é aquilo que está dentro de ti.
E quando você passa por aflições, você não pode recuar, você não pode voltar para trás, você não pode viver o pecado, porque à medida que você vive o pecado, você está a matar a semente que está dentro de ti. Você está a matar habilidades que Deus colocou na tua vida. E quando você mata aquilo que Deus colocou na tua vida, Deus não terá prazer de te levar aonde Ele te prometeu. Porque aonde Deus te prometeu, existe um caminho. A palavra de Deus, a obediência, a santidade é um caminho, é uma ponte que está a te levar aonde Deus te prometeu. Há uma terra de descanso que Deus Ele promete a cada pessoa, ou no propósito de Deus, ou na vida pessoal, não importa o que é, não importa se é santidade, mas há uma promessa que Deus faz a uma pessoa. E quando nós passamos por tribulações, aflições, é porque nós ainda não alcançamos esse descanso. Não alcançamos a terra que manda leite e mel. E nós precisamos lutar, precisamos dar a nossa vida até a gente poder alcançar esse tal lugar, até a gente poder alcançar esse descanso. E a Bíblia diz que o povo de Israel não estava a viver para Deus. O povo de Israel estava a matar a semente que estava dentro dele. O povo de Israel não estava a buscar a frutificação. E porque o mesmo povo não estava a buscar a frutificação diariamente, não estava a dar vida para aquilo que Deus prometeu a eles. A Bíblia diz uma coisa, que a semente que estava nele teve que morrer. E a Bíblia diz que Deus disse que eles ficarão um processo de 40 anos no deserto. E durante aquele processo de 40 anos, a Bíblia diz que Deus teve que levantar uma nova geração. Uma geração que irá dar vida. Uma geração que irá viver em santidade. Para que a mesma semente que Deus colocou na vida dele venha crescer. A mesma semente venha dar frutos. Frutos que eles levariam à terra prometida. Porque os frutos estavam na terra prometida, mas a semente estava dentro deles. A mesma semente tinha que apodrecer até dar frutos. Aleluia! Para dizer que da mesma forma, seja uma pessoa que luta, seja uma pessoa que dá vida. A luta do povo de Israel era uma luta diária. Era uma santidade diária, era um sacrifício diário, até chegar aonde Deus estava a lhes levar, até chegar aonde Deus estava a lhes prometer. Para dizer que da mesma forma, você precisa ser um cristão que luta por aquilo que Deus está te prometendo. Você precisa lutar, você precisa dar vida. Em ti há uma semente, em ti há um propósito. Toda pessoa que foi gerada aqui na terra é porque carrega um propósito. É porque dentro de ti há um propósito que está em vida. Dentro de ti há um propósito que está em vida. E se esse propósito chega no limite, é porque você será levado. Se você ainda está em vida, é porque ainda há um propósito que está falando dentro de ti. Ainda há uma semente que está falando dentro de ti. Ainda há um lugar que Deus está te levando e que você ainda não foi para esse tal lugar. Ainda há almas que Deus está te movendo para você ganhar, mas que você ainda não ganhou essas almas. Talvez você pode não entender, mas você precisa dar vida por aquilo que Deus colocou na tua vida. Descubra o propósito que Deus colocou na tua vida. Se você ainda tem vida, é porque existe algo que Deus ainda fala no teu coração e que você precisa identificar. E você precisa dar vida para essa coisa. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 45. Diz o seguinte a palavra de Deus: quem é, pois, o servo fiel e prudente para que o Senhor constitui sobre a sua cabeça? Perdão, não é aqui. Perdão, é Mateus, capítulo 25, versículo 14. E diz o seguinte a palavra de Deus: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou para eles e granjeou outros 5 talentos. 17.
Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também, e outros 2. 18. Mas o que recebera foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez conta deles 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que granjeei com eles. 21. E o seu senhor lhe disse: bem, este servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. 22. E chegando também o que tinha recebido 2, também disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um servo, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. 28. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lancei, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, aí haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia. Então, quando nós lemos o que a palavra de Deus fala, a Bíblia Sagrada, ela vai nos falar da parábola dos semeadores. Quando a mesma palavra nos fala da parábola dos semeadores, a Bíblia diz que aquele senhor tinha desconfiado talentos. E a Bíblia diz uma coisa, que eram pertencentes daquele senhor. Eram coisas que pertenciam àquele senhor. Não pertenciam em nenhum momento a ele, aos servos. A Bíblia diz que aquele senhor levou seus pertencentes e deu a eles. Eles tinham que ficar a multiplicar. E a Bíblia diz que todos eles estavam cientes. Todos eles estavam cientes de que receberam talentos e que eles tinham que multiplicar aqueles talentos. A Bíblia diz que o que recebeu foi multiplicar. Todos eles foram multiplicar. Mas a Bíblia diz que houve um que recebeu os talentos. E quando aquele um recebeu os talentos, a Bíblia diz que aquele um levou aquele talento porque era pouco. Não considerou, não achou importante o talento que Deus que foi dado para aquele senhor. Levou, a Bíblia diz que ele foi enterrar aquele talento. Para dizer que, veja o que acontece, todos receberam talentos. E quando eles receberam talentos, a Bíblia diz que imediatamente aqueles que receberam aqueles talentos, a Bíblia diz que eles foram multiplicar. Saíram todos, foram multiplicar. Mas aquele que não considerou, aquele que não achou importante, aquele que não valorizou aquele talento, a Bíblia diz que ele levou aquele talento, diz a Bíblia que ele foi enterrar. Para dizer que aquilo que você está a carregar, aquilo que Deus te colocou, é o que está te manter vivo em Deus. E veja o que acontece. E quando você recebe um talento, significa o quê? Ou você recebe algo da parte de Deus, é porque você precisa lutar para poder multiplicar aquilo que você recebeu em Deus. Você precisa dar frutos, você precisa ganhar almas. Há várias formas de você dar frutos, através da nossa forma de viver. Quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, e quando nós recebemos o propósito de Deus, nós precisamos multiplicar aquilo que Deus ele nos deu. Porque no dia que Jesus Cristo ele vai voltar, tudo aquilo que a gente recebeu aqui na terra, todos os talentos que a gente recebeu aqui na terra, Jesus Cristo ele vai nos exigir, porque não é algo que nos pertence, mas é algo que pertence a Deus. Então, quando ele voltar, Jesus Cristo ele vai nos exigir. E aqueles que multiplicaram
E quando aqueles que deram vida pelos talentos que eles receberam em Deus, a Bíblia Sagrada vai nos dizer uma coisa, que essas pessoas serão recompensados. Eles recebem, conforme aqueles que foram multiplicar, receberam uma recompensa daquele Senhor. É da mesma forma que quando nós multiplicamos na terra aquilo que Deus nos colocou, aquilo que Deus nos confiou, ou multiplicamos aquilo que Deus colocou em nós. O que acontece quando Jesus Cristo ele voltar, o mesmo Jesus Cristo ele vai nos questionar sobre aquilo que ele colocou em nós, que lhe pertence e que nós tínhamos que multiplicar. Ele vai nos questionar se a gente multiplicou aquela tal coisa, nós vamos receber uma recompensa. Mas se nós não multiplicamos aqui na terra aquilo que Deus colocou, ou aquilo que Deus nos confiou aqui na terra, nós não temos como entrar no reino dos céus, mas pelo contrário, nós seremos mandados para a perdição eterna. Quando Jesus Cristo ele falava de que eu sou a videira verdadeira e nós somos ramos, e o ramo que não der fruto é cortado e lançado para fogo. Jesus Cristo ele fala de dia do juízo final. Jesus está falando do dia que ele vai voltar, que aquela pessoa que não deu fruto, aquela pessoa que não deu fruto será cortado e será lançado com fogo. Porque aquele fruto, aquele ramo que não deu fruto é como se fosse uma lenha. Nós seremos tratados como se fosse uma lenha e nós seremos lançados para o fogo. Mas se nós servimos a Deus e nós damos frutos, nós teremos uma recompensa em Deus. Para dizer que não importa o título, não importa se nós somos importantes, se temos um cargo importante, não importa. Mas o importante é a gente dar fruto daquilo que Deus ele nos confiou, daquilo que Deus nos chama para ser, de um cristianismo verdadeiro, acompanhado com caráter. Aleluia. Para dizer que era essa mensagem que eu estava trazendo, do que Deus colocou na tua vida. Dê vida, diariamente lute, santifique-se para dar frutos. Porque a tua vida será em vão aqui na terra. De que vale você viver, ganhar toda a vida, sabendo uma coisa, que você está a ser aquele ramo seco, sabendo uma coisa, que no final de tudo, porque não deste fruto, você vai ser mandado para a perdição eterna, onde é choro e arranjar de dentes. De que vale? Mais vale você lutar agora. Mais vale você pagar o preço agora. Mais vale você dar vida agora. Mais vale você sofrer ainda hoje, sabendo de uma coisa, que mais tarde você vai alcançar algo. Há um troféu que está à tua espera. Há uma herança que está à tua espera. E essa herança, esse troféu, somente está à espera daqueles que combateram um bom combate. Daqueles que foram com Paulo, que deram vida. E daqueles que já não viviam mais para si, mas daqueles que viviam para Deus. A vida você dá ainda aqui na terra. Depois dessa vida você não vai dar a sua vida. Porque a vida que nós temos que dar é o nosso corpo, é as nossas vontades, é o nosso sacrifício. Nós sacrificamos tudo. Na outra vida nós não vamos dar, porque é uma vida eterna que nós vamos ter lá com Deus. Ou é para o reino de Deus, ou é para a perdição eterna. É por isso que nós precisamos aproveitar ainda aqui na terra. Vida você vai dar aqui na terra, não numa outra vida. Aleluia. Para dizer que Deus abençoe cada um de vós, que a paz de Jesus esteja convosco. Partilhe essa mensagem. Você que acha que Deus te alcançou, você acha que Deus te transformou, te impactou com esse ensino, eu gostaria de te convidar você a partilhar essa mensagem para que mais uma pessoa seja alcançada e transformada da mesma forma como você também foi alcançado e foste transformado. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vós.